Se você está começando no e-commerce hoje e está procurando formas de começar a vender os seus produtos online, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar como eu fiz para começar a escalar dentro da Shopify e depois eu passei a escalar dentro da Amazon. Não é difícil você fazer $1000 por dia com o dropshipping e com o branding, tá? Quando eu falo de branding, dropshipping, muita coisa ali se assimila, mas não é difícil. Não é difícil você começar a escalar um produto para depois você subir ele na Amazon. E primeiro de tudo, o que eu fiz logo no início, sempre quando eu comecei com qualquer tipo de negócio, eu sempre tratei aquilo como realmente um business, como um negócio. Porque a maioria das pessoas começam ali como uma renda extra, vocês têm que começar a pensar realmente aquilo como um negócio, se você quer viver daquilo. Então você tem que criar planilhas, criar estratégias, criar todo o seu fluxo de caixa e, claro, você olhar os números que são os mais importantes. Os números vão te dizer exatamente aonde você precisa ir, o que você precisa cortar, enfim, a direção exata do que você precisa para escalar. E é o erro de muitas pessoas não olharem esses números. E existem várias plataformas que te auxiliam a você olhar esses números para você tomar decisões certas. Então, tudo que você precisa realmente no início é começar a pensar como um dono de negócio para você realmente mudar um pouco essa cabeça de dinheiro extra, porque na verdade você tem que começar a construir uma marca, construir um branding, né? Então é exatamente isso que eu comecei a fazer e comecei a lidar e pensar como uma marca grande e agir também como ela. Então a gente tem que começar realmente a fazer isso desde o início para você começar a estruturar o seu negócio já logo no comecinho, que é o mais importante. Depois, para você reestruturar no meio de uma operação, fica um pouco mais difícil. Então, o início é sempre muito importante você começar essa estruturação e pensar de forma como um business. Segundo, que não existe nenhuma formulinha mágica do que você precisa fazer, tanto de tráfego, de oferta, não existe nada disso. Existe sim um processo muito bem feito. Então, se você faz ali o arroz com feijão muito bem feito, né, o básico muito bem feito, você terá bons resultados. Mas, Léo, o que é o básico muito bem feito? O básico muito bem feito é você analisar o que as marcas grandes estão fazendo, porque se elas têm resultado, né, por mais que elas são grandes, elas já têm uma prova social muito grande, mas você tem que sim pegar algum insight, alguma ideia do que eles estão fazendo para ter tanto resultado assim, porque eles investem milhões em marketing, milhões de dólares em processos para eles crescerem mais a marca deles e não ficar no vermelho. Então, por que não a gente simplesmente estudar essas marcas que estão dando certo? Principalmente até as marcas que começaram com dropshipping, com o nosso método que a gente começa, né, que é o dropshipping, depois a gente escala para a Amazon, mas são formas inteligentes da gente entender a estruturação do que a gente precisa para o nosso tráfego, para a nossa marca, para a nossa loja, questão de oferta. Tudo isso são detalhes que são básicos, mas como eu falei, é o básico muito bem feito. Você precisa simplesmente não criar uma fórmula mágica, porque isso não existe. É assim, bastante estudo, bastante dedicação para você entender exatamente o que você precisa saber para uma oferta muito bem feita. E terceiro, você precisa, lógico, do produto certo. Não adianta você simplesmente pegar uma capinha de iPhone e achar que aquela capinha ela simplesmente vai fazer milagre. Não. Você precisa escolher o produto certo, o nicho que você gosta de trabalhar. Eu sempre falo para as pessoas que aquele produto que você está escolhendo, né, que você está começando, você tem que saber um pouco sobre aquele produto, sobre aquele nicho. Então vamos supor, se eu gosto muito sobre carro, né? Eu sou fã realmente de automobilismo, eu gosto muito, então é um tópico que eu entendo e eu entendo da dor e até mesmo do que é bom e o que não é bom para o público que gosta também de carro, de automobilismo, corrida em si. Então isso daí é um fator muito bom para você identificar qual é o produto ideal para você começar. Justamente foi por isso que eu comecei com o nicho que eu trabalho hoje, porque eu já trabalhei com esse nicho no passado e eu sei que também é um nicho que tem muitas dores e também eu conheço um pouco mais o público, né? Para poder trabalhar em cima desse público. Como encontrar esses produtos, né? Como fazer essa mineração? Existem algumas plataformas que você pode estar fazendo essa mineração, por exemplo, como na Amazon tem a Helium 10 e até mesmo para dropshipping tem a Winning Hunter, ou até mesmo de forma gratuita você pode estar usando o TikTok Creative Center, é muito bom. A biblioteca de anúncios do Facebook, e até mesmo você rolar um pouco o TikTok ali, você dar uma olhada, forçar o algoritmo a te mostrar produtos de dropshipping, produtos que contêm uma loja feita na Shopify. Tá? Então, se você começar a forçar o algoritmo seu do TikTok, não para ficar vendo jogo do tigrinho,
fofoquinha, isso daí não vai te ajudar a encontrar o produto certo. Você precisa forçar esse algoritmo a fazer pesquisas para você. Até mesmo o meu algoritmo do TikTok, eu tenho um TikTok separado simplesmente só para isso, para eu poder ficar sempre analisando as tendências do mercado, tá? O que está funcionando, o que não está, os produtos do mesmo nicho que eu trabalho, para poder ver se eu posso adicionar esse produto na minha loja ou até mesmo tentar encontrar esse produto em algum fabricante novo e tentar escalar esse produto junto com o que eu já tenho e ter mais um produto agregado para aumentar meu ticket médio. Então, justamente isso, pessoal, vocês precisam começar a olhar o produto certo para começar essa escala e investir muito tempo nele. Não digo só investir o seu dinheiro nele, mas sim tempo. Né? O tempo que eu digo, você estudar a oferta melhor para trabalhar em cima daquele produto, estudar as cores do tema, tá? Tudo isso tem um pouco ali de sincronia para você começar a escalar e você melhorar cada vez mais a sua página. Mas, Léo, você está falando muito sobre uma oferta boa. Como é que eu faço uma oferta boa? Eu não sei como é que eu faço. É simples, mais uma vez, observe as lojas grandes que estão performando. Se elas estão dando certo naquele nicho, é por conta de uma oferta muito boa. E basicamente o que eu faço é simples, você tem uma oferta muito bem clara, mostrando exatamente os detalhes da oferta, né? Mostrando para o cliente o que ele está comprando, mostrando exatamente cada detalhe e forçar com que o cliente ele se sinta na obrigação de comprar, porque se ele não comprar, ele está perdendo algo muito bom, uma oferta, algum desconto, alguma coisa assim. Então, algumas ofertas que as pessoas usam com frequência é a de bundle. Então, a de bundle eu vejo bastante, que é compre 2, tantos X% de desconto, compre 3 e leve um produto grátis. Essa oferta eu vejo muitas empresas fazendo, principalmente as empresas de Nutra, né, que fazem produtos de vitaminas, enfim. Eu sempre acompanhei isso desde a época que eu trabalhava com a Amazon só para revenda de produtos de marca. Então, as grandes marcas fazem isso até hoje. Até mesmo você pode dar uma volta no seu bairro, ir em alguma loja e ver a oferta que eles estão fazendo. Tá? Eu digo uma loja de rede, então, se você for, por exemplo, de uma loja da Nike, né, vamos supor, uma loja no Brasil como a Centauro, ver a oferta que eles estão fazendo, o que está acontecendo naquele mercado para funcionar a oferta deles, para eles agregarem mais ao ticket médio. Criar urgência, você precisa criar uma urgência também. O que eu falo em criar uma urgência é avisar aquele cliente que o estoque está acabando, ou para ele correr que a promoção vai acabar, algo para ele se sentir na obrigação logo de comprar, porque senão ele vai perder aquela oferta ou perder aquele produto e não vai reestocar mais, ou aquela oferta, aquela promoção relâmpago não vai existir mais, entendeu? Então vocês precisam fazer algo nesse sentido. E é claro, prova social. Se o seu produto ele é do nicho de beleza, se ele envolve alguma coisa relacionada à autoestima do cliente, você precisa de muita prova social antes e depois, pessoas verdadeiras utilizando reviews, você precisa ter muita prova social para você melhorar a sua oferta e colocar tudo isso dentro da sua página. Então, a prova social, até se você entrar no site da Amazon hoje, você vai ver que grande parte do site da Amazon ele é baseado em prova social, ele tem muitos reviews ali de um produto. Então, se você pegar um produto qualquer, você vai ver que ali tem 4, 5, 6 mil reviews de um produto e aquilo é a Amazon falando para você que aquele produto ele é bom por conta de X, Y, Z. Então, a Amazon, que também é uma marca muito grande de e-commerce hoje, né? É um site enorme, digamos que ele é o AliExpress do mercado americano, porque lá você encontra de tudo. E mesmo assim, eles têm as provas sociais deles, tá? E quando eu digo prova social deles, são provas sociais que você também precisa colocar tanto no seu site da Shopify e se você está escalando também dentro da Amazon, você precisa também de prova social na Amazon. E claro, tudo isso tem uma estratégia exata de como fazer essas provas sociais. E agora, simplesmente, eu acho que é o que todo mundo queria ouvir, né? Que é a questão do tráfego, que é o mais importante, é o motor de toda essa operação, né? O nosso tráfego, porque é ali que a gente vai trazer pessoas para a nossa loja. E o tráfego, ele é muito simples, pessoal. É o básico ali que a gente faz, a gente vai testar os criativos, a gente vai isolar o criativo que mais performou e escalar ele em uma campanha. Então, ali a gente pode duplicar em uma, duas vezes aquela mesma campanha que está performando e, claro, testar muito criativo. O Facebook, ele mudou um pouco o jogo, mudou um pouco as regras, e quando você traz muito criativo para dentro da plataforma, o Facebook ele vai atrás de novos clientes ali
para o Pixel entender e identificar quem é o possível comprador para aquele criativo ou até mesmo para o seu produto. Então, trazer muito criativo hoje é a estratégia. Nossa! Então, trazer muito criativo é a estratégia ideal. Caralho de mídia. Então, trazer muito criativo é a estratégia ideal para você escalar e identificar sempre novos criativos, porque os criativos que estão performando, uma hora ele vai acabar morrendo, CPM vai ficar caro, as métricas vão ficar muito caras, CPA vai ficar caro. Então, você sempre precisa estar renovando aqueles criativos para você nunca deixar o produto morrer, tá? Assim como as empresas grandes também fazem. Eu vou usar um exemplo muito grande também. Vou estar falando aqui para vocês o exemplo que eu vi aqui nos Estados Unidos. Como a maioria das pessoas sabem, eu moro na Califórnia e quando eu ligo a TV ali para assistir algum conteúdo no YouTube ou até Netflix, porque todo mundo tem o seu tempo de lazer, não é só trabalho. Mas eu percebi que a Dodge Ram, né, aqui é só conhecida como Ram, ela estava fazendo uma campanha na Netflix não, perdão. Ela estava fazendo uma campanha no YouTube e também na Hulu, né? Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos a gente tem a Hulu, tem a Netflix, tem o Amazon Prime Video, tem uma infinidade de streaming aqui. Porém, eu estava assistindo uma série na Hulu e estava passando toda hora esse comercial da Hulu, tá? Então, da RAM toda hora fazendo esse comercial. E eu percebi que esse comercial estava o mesmo comercial ele tinha várias angulações. Então, para vocês verem que eles mudavam algumas coisinhas ali dentro do comercial, usavam o mesmo gancho, né, que é o que estava performando, mas conforme o vídeo ia correndo, eu vi que tinha várias alterações ali de formatos diferentes. Então, eles estavam fazendo teste AB, né, testando ali para ver qual que vai ser o melhor criativo para eles poderem escalar mais ainda e gerar mais vendas para ele da caminhonete. Certo? Então, até as marcas grandes fazem isso. Então, é prestar atenção no mercado, pessoal. Mais uma vez, é vocês olharem o que os grandes players estão fazendo, olharem exatamente as grandes marcas, porque elas estão no mercado há muito tempo, elas investem milhões de dólares em marketing, em estratégias, em funcionários que têm capacidade de fazer isso. Então, é simplesmente a gente fazer uma cópia mais barata do que eles estão fazendo. Então, mais uma vez, como se o seu produto faz parte de produto de beleza, né, alguma coisa relacionada à autoconfiança, né, à autoestima da pessoa, muita prova social, vídeo com o GC, vídeo de antes e depois, muitos vídeos com que a pessoa ela se sinta confiante em comprar também o seu produto, né? Então você precisa ter essas provas sociais para você gerar mais vendas, tá? Hoje eu tenho bastante vídeo que eu faço com o GC e vem performando legal justamente né, os testes que a gente vem fazendo. Mas é claro, isso vai de acordo com o seu nicho. Tá? Então, nicho de moda, eu vejo que tem muitas pessoas que utilizam o GC, é o que está performando ultimamente. Nicho de joias, mesma coisa, muita gente usando o GC também. Então, pessoal, foque no que está dando certo, observem os resultados. A biblioteca de anúncio do Facebook ela é gratuita, qualquer um pode acessar lá e verificar o que as grandes marcas estão fazendo. E aí vem a parte realmente de você poder escalar. Então a gente identificou o produto, a gente tem uma oferta boa, a gente tem reviews bons, a gente tem tudo já montado, então é hora de escalar. E o que eu faço com o meu tráfego, tá? Eu cheguei a fazer vários testes, no início eu tentava escalar de forma agressiva, né? Então eu começava ali com $50 e ia subindo fazendo o Surf Scale, né? Que é um método de você poder escalar dentro do Facebook. Porém, eu percebi que para o meu nicho e para o meu público em si, o meu pixel também, porque cada conta também ela age de forma diferente, eu percebi que estava dando certo, né, dando mais certo ainda, eu escalando de forma gradual, então aumentando o orçamento ali em 20, 30% conforme vai vendendo durante o dia, tá? E depois, mesma coisa, reduzindo a cada hora ou a cada venda que acontece ali em 20, 30% para campanhas que não performam. Outra coisa também que eu faço bastante é sempre a análise, né, dos últimos 7 dias, dos últimos 3 dias de campanhas que não performaram. Se elas não performaram, a gente corta, simplesmente, básico do tráfego, tá? A gente corta essas campanhas e as que performam, a gente duplica, simples. E fazendo isso, pessoal, com os criativos que estão dando certo, com as campanhas que estão dando certo, você consegue alcançar os $1.000 por dia em venda, tá?
isso é bem simples, você precisa ter essa estrutura montada de tráfego, de oferta, da loja, personalização do seu produto, tudo isso é com base, né, e vai se afunilando ali para você chegar nos meus $1.000 por dia em venda, tá? Então não é difícil, não é nada um bicho de sete cabeças, você só precisa do processo certo e da análise de tudo que está acontecendo com a sua marca, com o seu produto, né? Questão de remarketing também, tudo isso vai agregando, mas o foco no início é vocês escalarem, né, Facebook, e o Facebook hoje é uma ferramenta principal para escala. Quando eu digo Facebook, não é só o facebook.com, e sim o grupo Meta, né? As pessoas que estão no e-commerce sabem disso, mas para quem não entende nada, vai aqui para a dica, né, do que acontece também, exatamente do que se passa quando a gente se fala em Facebook, Google Ads, enfim, toda essa parte de tráfego, certo? Mas, enfim, não é difícil, pessoal, vocês escalarem, chegando ali a $1.000 por dia, é um processo simples, mas que leva tempo e dedicação. Eu fiz exatamente esses steps, né? Eu fui passando ali por cada passo a passo e tentando identificar, tentando olhar o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, para alcançar esse número rápido, tá? Mas cuidado, não é todo mundo que vai alcançar esse número em um mês, tá? Eu consegui fazer isso porque também eu tinha um caixa, tá, para fazer isso. No início eu já trabalhava com a Amazon antes, então eu saí da Amazon, onde ali você precisa de muito caixa para trabalhar com a Amazon, mas eu fui para o dropshipping para realmente escalar um produto novo, uma marca nova, como eu contei já toda a minha história dos outros vídeos, tá? Então você precisa de um caixa maior, tá? Mas, Léo, quanto que eu preciso começar no dropshipping para começar a fazer tudo isso? Dá para começar com $500, você consegue começar com esse valor, tá? Porém, a sua escala não vai ser exatamente como a escala que eu tive, tá? Eu não estou prometendo que você vai fazer $30 mil no início, e sim, eu estou te falando que dá para começar com $500 e fazer uma escala gradual, você faturar ali no início 5 mil, depois 10 mil, conforme você vai vendendo e aumentando o seu caixa, tá? Então, é possível sim, tá? Eu comecei com um caixa um pouquinho maior, mas deu certo no início, exatamente, eu segui todos os steps, fui analisando exatamente o que eu precisava fazer para escalar de forma saudável, com uma margem de 30% no início, tá? Então, minha margem foi muito boa. Lógico que conforme vai escalando, você vai gastando mais com anúncio e a sua operação vai ficando mais cara. Então, as margens elas vão sim abaixando um pouco mais quando você vai aumentando o seu faturamento, mas você aumenta também o volume de venda, tá? Minha margem hoje ela está ali em 23, 24%. É muito melhor do que a margem que eu trabalhava antes com a Amazon, que era 8 a 10%. Então, para vocês verem a diferença e também que é possível fazer isso, tá? Eu vou estar fazendo um outro vídeo depois também de como fazer esse mesmo número de vendas na Amazon. Aqui a gente está falando de tráfego pago, a gente está falando de Facebook, a gente está falando de dropshipping, Shopify, mas no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês um pouco mais sobre a Amazon e como você pode também alcançar esse mesmo número. Então, resumindo, você precisa da oferta certa, do produto certo e do tráfego certo. Você não precisa reinventar a roda, não precisa fazer tudo novo. Você só precisa copiar o que está dando certo e fazer com que aquilo sirva para você. Você se adaptar ao seu estilo. Então, cada pessoa tem o seu estilo de fazer o seu tráfego, de como vai estar fazendo. Então, no início você pode copiar exatamente o step by step de uma pessoa para fazer essa escala, mas cada produto, cada nicho, cada conta do Facebook, ela vai agir de forma diferente. Então você precisa se adaptar com o mercado e com o seu estilo. Então é isso que você precisa fazer. É exatamente isso que eu estou falando. Não existe uma fórmula secreta, uma fórmula mágica do que você precisa fazer para fazer esses $1.000 por dia em vendas, né? Então não existe isso. As pessoas me perguntam, Léo, mas existe uma fórmula mágica? Como que você fez? Pelo amor de Deus. Eu fiz o básico muito bem feito, venho reestruturando mais ainda, e aquilo que eu sempre falo, não existe a fórmula mágica, não existe nada disso. E se você quer viver do e-commerce assim como eu vivo hoje aqui nos Estados Unidos, se inscreve no meu canal, deixa seu like para você ter mais conteúdos sobre e-commerce, de como escalar mais, dicas, estratégias de você fazer uma marca do absoluto zero e fazer essa integração Amazon e Shopify. E tudo isso que eu venho falando, que eu venho ensinando as pessoas também,
São resultados atuais, não são resultados de 10 anos atrás que não funciona mais, são resultados atuais, são resultados e estratégias que eu venho fazendo atualmente e que está funcionando com o mercado atual. E tudo que eu venho fazendo, eu venho trazendo novas informações e novas estratégias do que o mercado ele precisa para agora. Então, a gente não pode ficar parado e fazer a mesma estratégia que funcionava 5 anos atrás, a gente tem que fazer o que está funcionando para agora, certo? Então, é isso, pessoal. Deixa seu like, ativa o sininho para mais informações de viver de e-commerce, de você ser um nômade digital. E é isso, pessoal. Aqui vai um abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!